Bom dia, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu peço para todos se puderem desligar o celular, né, para a gente aproveitar ao máximo a palestra de hoje. Lembrando que os nossos recados, o nosso cronograma sempre fica fixado no mural e também no nosso site, né, para a gente ganhar tempo, não ter que ficar falando. Só lembrando que o trabalho social da nossa casa continua, então a campanha do quilo é permanente, aí quem puder estar sempre colaborando com alimento não perecível é sempre muito bem-vindo. E lembrando também, né, que nós estamos recebendo doação de livros usados. Então, quem tiver, quem já leu, não vai ter mais utilidade, se puder estar trazendo, a gente coloca aqui na livraria. Bom, então, nesse momento, vamos nos harmonizando com esse ambiente de paz e tranquilidade. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecemos pela vida, por mais esse dia lindo que se inicia, essa semana, que se inicia repleta de oportunidades para o nosso crescimento e evolução. Eu aproveito agora a oportunidade para fazer a leitura do Pai Nosso, na versão de Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos dar as boas-vindas ao Sérgio, né? Muito bom dia. Bom, o tema de hoje é trazido para nós através da psicografia de Divaldo Franco. O assunto é que a Ivone Pereira trata sobre os nossos 3 inimigos. Obviamente que na doutrina espírita e nas palestras nós sempre falamos separadamente das coisas que nós buscamos com relação à nossa vida cotidiana para melhorarmos a cada dia. Joana de Ângeles, ela fez um trabalho interessante na discussão sobre os nossos 3 inimigos, porque ela encadeou 3 grandes problemas numa única discussão. E é o que nos traz esse domingo, discutir sobre isso, a ótica espírita sobre esses problemas que se arrastam na vida cotidiana. Por exemplo, hoje é muito, muito comum, quando nós estamos no trabalho do dia a dia, a gente conversa com a pessoa sobre como está seu dia, como é que você vai, como é que estão as coisas. Normalmente as pessoas tendem a nos falar, não, está muito corrido, a vida está muito agitada, eu quase não tenho tempo para mais nada, eu tenho problemas demais. A causa hoje do desconforto atual é o que a gente chama de estresse, né? Comumente chamado de estresse. As pessoas trabalham demais, buscam coisas demais, vão atrás de resultados demais. Isso está levando as pessoas a acumular o estresse, ou seja, a ansiedade. Por quê? Se a gente for pensar, nós vamos ver que a mídia, de forma geral, sempre está trazendo para nós coisas que a gente não possui no dia a dia. Um carro novo, uma casa nova, um posto de trabalho novo, nos é cobrado constantemente. Um salário melhor, uma vida melhor. Isso é vendido para nós a todo momento. A gente liga a TV, no assunto do dia a dia. Quando alguém nos pergunta como é que você está, a gente sempre quer dar uma notícia boa. E na nossa visão, a notícia boa, eu tenho que sempre avisar para as pessoas que eu estou melhor, que eu estou ganhando mais, que eu estou numa situação melhor. Ninguém quer falar, não, estou igual, estou normal, está tudo igual. E isso também é motivo de estresse, porque essa ânsia nossa de estar cada vez melhor, numa situação melhor, mostrar para as pessoas à nossa volta que a gente está melhorando, isso nos leva a um estresse íntimo, imperceptível a princípio, mas que no dia a dia gera em nós esse desconforto.
O mercado, a mídia, o trabalho, coisas desse tipo que vão nos bombardeando constantemente com essa busca constante, gera em nós grandes motivos de desequilíbrio. A gente muitas vezes não percebe. Começa por muitas pessoas com insônia, as pessoas ficam irritadas no dia a dia no trânsito porque querem chegar logo no trabalho e o trânsito, como a gente sabe, nós moramos em São Paulo, ele nos impede de chegar em qualquer momento na hora que a gente precisa, o que deseja em algum lugar. E isso vai gerando em nós esse desconforto íntimo. Muitos de nós, não aliando esse nosso desconforto com o equilíbrio, a gente vai se desalinhando cada vez mais, a gente vai entrando em outros problemas que vão causando em muitos de nós insônia, motivo de tristeza, e aí causa um dos problemas que a Joana de Ângeles cita como primeiro, depressão. A depressão, ela nasce justamente do desconforto diário, do não atingir objetivos que muitas vezes não são nossos. Buscar aceitação de pessoas, buscar no mercado de trabalho, entre os amigos, ou algo mais que a mídia sempre nos ventila como a melhor coisa para a nossa vida atual. Buscar esse tipo de coisa vai gerando esse desconforto íntimo em não atingir muitas vezes esses objetivos que não são muitas vezes nossos, mas nos são vendidos, gera em nós esse desequilíbrio. O desequilíbrio que está acarretando o mal do século, que se chama depressão, é motivo de preocupação hoje da medicina, acho que dos veículos de comunicação e dos governos, né? Por que as pessoas andam tão estressadas e descambam para a depressão? Por que acontece isso? Porque nós vivemos no mercado hoje em que a grande maioria de nós está buscando algo mais. Mas o que a gente realmente está buscando? O que a gente quer para a nossa vida? Será que é isso? Será que o que a gente faz da nossa vida hoje é o que a gente quer? Somos felizes? Esse é o ponto. Somos felizes? Acordando de manhã, indo para aquele trabalho, buscando aquele nosso diploma de pós-graduação, de não sei o quê, aquele novo curso, aquela nova expressão profissional, é aquilo que nos está dando felicidade? Tem um texto que diz o seguinte, para que a gente saiba se a gente é feliz, tem uma perguntinha básica que a gente tem que se fazer todo dia. Se a gente tiver... durante a semana, a gente pode se fazer essa pergunta. Se durante a semana a gente tiver com muita ânsia de que chegue logo a sexta-feira, a gente não é feliz. A gente não está no lugar correto, não. Se cada vez que eu levanto de manhã, eu tenho dificuldade para me levantar da cama porque eu tenho que fazer aquele trabalho cotidiano, é porque eu não sou feliz. Então a gente tem que buscar um adequamento da nossa vida. Aquilo que nos dá desconforto é que gera-nos os problemas. Emmanuel, ele diz o seguinte, nós vivemos num mundo hospital. Esse mundo é um grande hospital, em que a grande parte de nós, humanos, somos pessoas doentes em todos os sentidos, porque é muito fácil a gente perceber a humanidade verificando pessoas doentes fisicamente. Mas as nossas doenças íntimas são nossos desequilíbrios. Esses nossos equilíbrios, quando não são cuidados por nós, geram mais desequilíbrio em nós mesmos. Então nós vivemos num planeta hospital em que a cura vai depender de nós, não é do médico, não é de quem está fora de nós. Depende unicamente de nós. Buscar o equilíbrio íntimo, sair dessa situação de desconforto. Quando se fala muito em buscar a tal felicidade, ser feliz, muitos de nós colocam esse tópico como utopia. Está fora do nosso quadro de atingir objetivos. Eu tenho que ganhar bem, eu tenho que ter uma boa profissão, e a gente vai buscar coisas que, no geral, deveriam trazer felicidade para as pessoas. Se a gente conversar com pessoas que atingiram determinados objetivos profissionais, vamos perguntar para eles, mas agora você é feliz? Não, eu só vou ser feliz agora quando eu atingir, e aí a pessoa coloca um outro objetivo. A pessoa está louca para comprar um carro novo, e quando compra, agora você é feliz? Não, porque agora eu quero outra. Então, nossos objetivos, se eles estiverem focados justamente nesses tipos de condição, a gente nunca vai ser feliz. Primeiro ponto.
E o que causa desespero da grande massa, e nós fazemos parte da massa, é não atingir esses tipos de objetivos. Esses objetivos que nós colocamos como reais, que na verdade não são. São objetivos supérfluos, são objetivos que não fazem parte da nossa vida. O nosso ser real busca outras coisas, busca o equilíbrio, busca aquela satisfação íntima, aquilo que a gente perde durante algum tempo, a satisfação íntima de estar com amigos, de estar com os parentes, de ter uma conversa amiga com pessoas que nos fazem bem, de visitar pessoas que nos reequilibram, de estar em contato com pessoas que estão fazendo para nós o grande bem. Mas a gente, vencido pelo que o mercado nos impõe, a gente se afasta disso. Então a gente para de ter convívio com as pessoas porque a gente não tem tempo. A gente busca algo mais sempre que a gente falta-nos tempo para poder fazer o que seria o básico de tudo. A gente realmente ter uma vida mais equilibrada. Quando no mercado as pessoas começam a ficar doentes, constantemente com doenças, e vão acumulando problemas, doenças, é justamente essa busca desenfreada por sei lá o quê. Mas nós temos isso. A gente vai buscar esse sei lá o quê e esquecemos do básico. Bom seria se a gente começasse a se recordar do que é básico. O que nos traz acalento? O que nos dá reconforto? Parar de vez em quando para pensar o que nos faz feliz. Porque ser feliz no sentido mais básico, aliás, da palavra, é buscar coisas que já estão à nossa volta, que a gente já possui, mas que a gente no momento não está valorizando. A pessoa, por exemplo, passa a vida inteira estudando, buscando uma qualificação profissional, indo atrás e não tendo tempo para os amigos e para a família. Quando fica doente, o que mais faz falta para a pessoa não é a qualificação profissional. São os amigos e a família visitar a gente ali quando a gente está doente. O que realmente nos faz falta? A gente tem que pensar nisso. O que realmente nos equilibra? O que realmente traz para o nosso coração aquilo que nos faz bem? E começar a pesar isso. Começar a trazer para o dia a dia aquilo que realmente nos vai fazer e nos sentirmos melhor. Outra coisa, quando a gente traz essas condições de novo para a nossa vida, a gente não está só recebendo, a gente está também trocando. Porque quando a gente volta a buscar as pessoas, quando volta a buscar o comprometimento íntimo, nós começamos também a fazer com que os outros, com a nossa companhia, também se sintam bem. Isso é reequilíbrio. É buscar naquelas pessoas o amor de volta. Aquele amor íntimo entre a amizade, entre a família. Um comprometimento de uns com os outros. Nós somos seres coletivos. A nossa vida individual, essa individualização, não tenho nada contra as redes sociais. Mas as redes sociais tendem a fazer com que a gente acha que está vivendo em grupo. Tá nada. A gente está trocando ideias em grupo, mas está vivendo isolado. A gente está se isolando. A gente vê muito nos dias de hoje, isso é uma constatação e não uma acusação. A gente vai em qualquer lugar que a gente vai comer alguma coisa, vemos pessoas amigas que sentam um de frente para a outra e cada um vai para o seu celular. Elas não conversam mais. Muitas pessoas não estão mais convivendo entre si. Ficam muito mais focadas na tal da rede social e não prestam atenção, às vezes, na pessoa que está do lado. É a questão do celular, né? A gente dá tanta importância, tanta importância para as pessoas, mas quando a gente vai trabalhar ou conviver em grupo, a gente vai almoçar, comer alguma coisa em grupo, mas a gente dá muito mais importância quando o celular toca. Porque a gente para as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente vai dar valor importante. Tudo bem que pode ser alguma coisa importante, mas muitas vezes não é. E a gente, ao invés de aproveitar aquele momento, aquele momento íntimo em que a gente se reúne é super importante, porque isso é alimento da alma. A alma se alimenta da companhia de pessoas importantes na nossa vida. E nós nos alimentamos disso. O isolamento gera em nós essa frieza. E a frieza gera justamente o desequilíbrio, que descamba para vários problemas emocionais. E as pessoas têm síndrome disso no mercado, síndrome daquilo. As pessoas, síndrome do pânico, as pessoas param de sair, de conviver com as pessoas na rua e coisas desse tipo. Tudo essa síndrome, esses problemas que estão acontecendo, são causas do próprio isolamento. As pessoas vão se isolando e quando se isolam,
perdem o equilíbrio. Quando perdem o equilíbrio, começam a sofrer daquilo que já está dentro de nós. Sim, já está dentro de nós. Toda essa síndrome, todo esse descompasso que acontece no mercado, está borbulhando já dentro de nós. Nós somos seres com problemas. Jesus, quando falou, eu vim para os doentes e não para os sãos, ele não falava de um ou de outro, ó, vim para aquela pessoa que está na cama. Ele falou de todo mundo, só que nós então somos tão cegos que a gente não consegue perceber que Jesus, quando falava isso, falava para todos nós, os doentes, nós doentes. E nós temos esse problema, mas nós não admitimos. Nós admitimos quando vemos um outro com problema, o outro está doente. E nós, na nossa própria cegueira de vaidade, nós nunca nos vemos com problemas emocionais, problemas psíquicos, com problemas de falta de perdoar quem está do nosso lado, com problemas de isolamento. Joana de Ângeles nos lembra o seguinte: nós deveríamos ter a obrigação de meditar sobre nossa própria vida pelo menos uma vez na semana. Parar um dia e começar a pensar sobre nossa vida. Ah, mas não dá tempo porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que galgar outro posto, e a gente não pensa em nós. Autotransformação. E essa autotransformação só acontece quando a gente para nos analisar. Não é para analisar o outro. Eu não vou aprender nada analisando o marido, o filho, o amigo, o chefe. Porque a gente gosta de analisar o próximo, principalmente quando tem companhia, porque a gente analisa o outro discutindo com o outro, né, sobre o problema daquela pessoa. Então a gente adora ser analista da vida do outro. E a gente poucas vezes analisa nós mesmos. Por quê? Porque muitos de nós tem aquilo que o Freud lá, o antigo Freud, ele falava que nós morremos de medo de nos conhecer. A gente morre de medo de se autoconhecer. E a gente tem tanto medo de se autoconhecer que quando a gente está sozinho em casa, por medo de reflexão, a gente quer que tenha barulho. Então a gente, quando muitas vezes está sozinho, a gente liga a TV, liga o rádio, tem que ter barulho, porque se não tiver barulho eu começo a ter reflexão, não posso refletir. E é verdade isso. Muitas das vezes a gente busca essa barulheira externa, e quando estão na rua, estão no metrô, estão na fila do banco, estão em algum lugar, a gente tem medo da reflexão. Então a gente põe um fone com uma música, a gente busca essa utopia do cegamento do autoconhecimento, buscando o quê? Subterfúgios. Os subterfúgios são justamente isso, o instrumento de massa que faz com que a gente tenha pouco tempo para nós mesmos. Então a gente não se observa. Ponto. Por não se observar, não se equilibra. Por não se equilibrar, nós nos destemperamos. Então, os desequilíbrios, as tensões, os medos, as raivas, tudo aquilo que está dentro de nós e está em nós, só estão lá porque a gente não cuida disso. Nós não olhamos para nós. E por falta de olhar isso em nós vamos buscar então equilíbrio, achamos que estamos buscando equilíbrio. Ah não, porque eu faço um trabalho social, eu faço isso, eu sou bom marido, eu sou boa esposa, né? E aí tem aquele conto espírita no qual o homem desencarna, vai até a porta do céu. Céu, né, para o espírita seria nosso lar, né? E lá na entrada lá do nosso lar, o anjo não, né, porque isso é coisa... O espírito de luz, o mentor, vai. Então, com uma palestra, transformar uma coisa bem espírito. O mentor está lá, fala, tá, você quer entrar no nosso lar? Quero. E o que você fez na Terra? Ah, eu fui bom marido, eu tive filhos, eu alimentei os meus filhos e a minha esposa. E o mentor vira para ele, tá, isso os animais já fazem. O que mais você fez? E é isso mesmo. O que mais? O que mais, como seres humanos buscando luz, nós fizemos? O que mais nós estamos buscando para nós mesmos? Porque passar a vida apenas verificando, não só olhando a vida alheia, mas pouco a nossa própria vida, é fácil. Porque se a gente lembrar que nesse planeta, todos nós estamos nesse planeta por necessidade nossa. Nós é que estamos aqui para aprender uns com os outros. No momento em que a gente perceber isso,
Isso às vezes demora um pouco para cair a ficha, mas no momento que a gente perceber isso, nós vamos perceber que no mundo não existe injustiça. Se alguém nos faz alguma coisa, em algum momento a gente não percebeu, não viu, mas se alguém fez alguma coisa que para nós causou um grande mal, em algum outro momento, e a gente não vai lembrar disso, é óbvio, nós também o fizemos. Mas o que acontece? Alguém faz alguma coisa e a gente fica magoado com a pessoa. Esse é o segundo grande mal que a Joana de Anjos comenta. Então, a depressão, causada por todos esses problemas e falta de autoobservação. E aí vem a mágoa. A mágoa vem porque a gente espera da pessoa mais do que ela pode dar. Estou magoado com você. Estou ressentido. Ressentimento, a gente sabe que se nós somos 70% água, quando estamos magoados, é uma má água. Nós estamos o quê? Poluindo nosso próprio corpo. E a má água, ela vai gerar doenças físicas. Vai sim. Isso não somos só nós que falamos. Os médicos também já estão falando isso por aí. A doutrina espírita já fala isso há muito tempo. Então, quando nós nos magoamos com alguém, nós represamos sentimentos. E aí essa represa de sentimentos vai gerar problemas em nós. E a gente começa então a arrastar esse problema para frente, não porque ele não deveria ter feito isso, ou ela não deveria ter feito isso, e a gente carrega isso por muitos anos. Esse carregar por muitos anos gera em nós problemas físicos. Por que as causas dos sentimentos não trabalhados geram problemas físicos? Porque o corpo é a expressão do espírito. O corpo, ele externa tudo aquilo que a gente não trabalha. Pode não vir nessa encarnação, pode vir numa outra, mas sempre vem. Tudo que a gente não trabalha de sentimento, que se externa no espírito, ele vai passar pelo corpo físico para que ele possa ser externalizado em algum momento. Então a gente está simplesmente alimentando futuros problemas. Ah, mas então eu tenho que fazer o quê? Primeiro problema, a gente fala do perdão, mas o perdão é no sentido básico de não trabalhar mais o ressentimento. Alguém fez um grande mal para a gente, perdoar, não existe mágica. Não existe, então eu vou perdoar e amanhã eu não sinto mais nada. Não adianta. Se alguém fez alguma coisa pra gente, é óbvio que a gente vai sentir isso por algum tempo. Isso está lá. Houve um problema e a gente vai lembrar disso. Mas quando acontecer, a gente tem que se esforçar para não ficar relembrando ou alimentando esse sentimento. Esse é o ponto. Toda vez que a gente relembra e começa a se martirizar pelo que aconteceu, a gente está relembrando, criando uma mácula sobre aquilo. E aquilo vai gerar sentimentos fortes em nós. Relembrando que como somos espíritos que existe equilíbrio em todas as ênfases nesse universo, ora, se alguma coisa aconteceu conosco, em algum momento a gente também fez igual. Ah, mas a gente não está lembrado disso, tudo bem. Mas se a gente acredita que somos espíritos eternos, nós acreditamos no amor divino, se nós acreditamos que Deus não vai fazer com que a gente sofra coisas que a gente não merece, então aquilo que aconteceu, só aconteceu porque naquele momento estávamos preparados para superar aquilo. Ah, mas não superamos, então a gente precisa trabalhar melhor isso em nós. Porque quando a gente não trabalha determinados sentimentos, além do que já foi falado, aquilo vai despertar no nosso corpo físico um problema baseado nesse sentimento. Normalmente, tudo aquilo que a gente tem oportunidade de superar, quando não supera, se repete. É natural. Isso aqui é um mundo escola. Então o que acontece? Vem alguma coisa muito forte. E aquela força daquele acontecimento vai fazer com que a gente sofra. Sinta aquilo lá. Ah, eu não deveria. Eu estou magoado, magoada. Aconteceu e a gente leva aquilo por algum tempo. Vai se repetir? Vai. Mas não vai se repetir por maldade, porque Deus está fazendo a gente se castigar, ou porque o universo está vivendo contra nós.
vai se repetir porque nós não aprendemos a lição. Nós não conseguimos ainda superar aquilo. E aquilo na nossa vida só vai deixar de acontecer quando a gente conseguir superar. Ah, mas então quando eu não supero, arrasto, vira doença, vai repetir, vou arrastar, vai virar doença. Uma hora a gente aprende. Uma hora aprende. E aí a máxima da doutrina espírita, né? Tem que ser pelo amor, não pela dor. A dor é gerada por nós mesmos. O amor também. Tem que ser pelo amor. A gente tem que buscar em nós esse reequilíbrio. Buscar dentro de nós essa condição nova. Para que a gente possa evitar sempre passar por problemas. Mas a vida nos oferece motivos de sobra para a gente se equilibrar. A vida nos oferece, cada dia, cada manhã que a gente acorda, motivos de sobra para a gente se reequilibrar ante o Pai eterno, se reconciliar com os amigos, e Jesus nos lembrava sempre, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiver com ele. Por que Jesus nos solicitava fazer isso? Porque se o feliz, não vou falar de infeliz, né? Se o feliz inimigo desencarna, se torna um inimigo espiritual. E aí fica muito mais difícil para a gente se reconciliar. É por aí. Porque quando a gente deixa passar a oportunidade de reconciliação, nós deixamos também, criamos uma condição muito mais difícil de reequilíbrio. E aí, isso começa a gerar em nós outros problemas. Porque aí os problemas vão acontecer porque a gente não atuou da forma correta quando precisávamos, quando tínhamos condição. Então nós vamos vendo que tudo está represado em nós. Nós temos que ir abrir nessa represa de sentimentos não trabalhados aos poucos. Não adianta nada abrir a represa e a gente sofrer com isso. Muitos problemas acontecem na vida diária porque muitas pessoas, por não trabalhar no sentimento, a represa vai enchendo e transborda. Então as pessoas começam a ter vários problemas de síndrome dessa e daquela, medo, pânico, porque a represa transbordou. Nunca trabalhou o sentimento íntimo. Não trabalhando isso, aquilo está enchendo. Então a gente tem que abrir na represa. Opa, deixa eu trabalhar esse sentimento aqui. Deixa eu abrir um pouco mais a represa, deixa eu trabalhar isso. Deixa eu trabalhar mais alguma coisa. E a gente vai diminuindo a água dessa represa íntima, por quê? Nós somos represas de sentimentos. Se a gente não trabalha esses sentimentos represados, uma hora ele vai transbordar. E quando transbordar, a gente corre um sério risco de sofrer justamente com esse problema que está dentro de nós, escondidinho. A gente deixa bem escondido em algum ponto nosso interno e vai levando. Então muitos de nós levamos a vida sem trabalhar esses sentimentos e passamos de uma encarnação para outra sem trabalhar aquilo que precisa. O mundo, graças ao bom Deus, coloca à nossa volta pessoas para tirar de nós esses sentimentos que a gente por nós mesmos não consegue trabalhar. Então, quando a gente represa, não trabalha, não nos preocupemos não. Vai vir alguém, de alguma forma, que vai despertar aquilo que a gente não trabalhou. E como a gente não trabalhou aquilo vai ser despertado como raiva, como rancor, como mágoa, com vários sentimentos que a gente nunca imaginou que tinha. Jamais. Eu sentir aquilo, mas jamais, porque a gente nunca pensou que tinha, mas estava lá. E a gente não pensou em trabalhar aquilo de uma forma equilibrada. E o que acontece? O mundo usa as pessoas à nossa volta, principalmente aquelas que a gente mais confia, para tirar de nós o trabalho que a gente não teve por amor. É por isso que a gente se magoa. Porque quando alguém faz algo, obviamente está no limite da pessoa, ela não vai conseguir agir de uma forma diferente, não é conosco. Quando alguém faz algum mal para a gente, ela não fez porque éramos nós. Ela vai fazer com qualquer outra pessoa que estiver à volta dela, porque ainda está no limite dela aquela atitude. Está no limite dela. E no nosso? Muitas das vezes está no nosso limite não conseguir perdoar. Então a vida coloca pessoas desse tipo à nossa volta. A gente está pedindo isso, pelo amor de Deus. Põe alguém no meu caminho para eu poder trabalhar esse sentimento, porque eu por mim só não consigo. E aí vem outros sentimentos. E aí
o terceiro grande inimigo que Joana de Gênesis fala, exaltação, né? Aquilo, sentimento que a gente explode em raiva, em ira. Quando a gente não trabalha esse sentimento da raiva, quando a gente não trabalha em nós a calma, um sentimento de entendimento. Dizem que o egoísmo, né? Nós pensamos tanto em nós, egocentrismo, que a gente não admite qualquer pessoa que fale ou que faça algo que atinja a nossa própria personalidade nossa. E a gente explode com isso. Diz um dito popular que fala que raiva é quando a gente toma veneno e espera que o outro morra, né? A gente fica com muita raiva. A gente vai tomando veneno. Muita raiva. Mas o outro é que vai morrer? Não, somos nós. Porque a gente está alimentando esse sentimento também de ira, de raiva, de rancor. A raiva, ela muitas vezes vem a nosso favor, porque nenhum sentimento é desequilibrado por conta própria. Nenhum sentimento que nós temos na alma, ele vem para que a gente sofra com isso. Na verdade, se a gente for pensar bem, vamos pegar a pré-história, voltando um pouco para trás, quando o homem começou a caminhar na Terra. Os sentimentos que são instintos da nossa parte, eles vêm para nos proteger no começo. Porque o homem tinha que ter medo para poder fugir, dos bichos não seriam comidos. Tinha que ter raiva para poder se proteger, se projetar também ante os inimigos para poder proteger o seu meio, sua família. Então, esses sentimentos vêm porque nasceram dentro de nós. O instinto faz parte da nossa própria cultura íntima. Obviamente que houve dois povos distintos na época. Dizem que houve dois seres, né? O Homo de Neandertal e o Homo sapiens, que eram seres distintos. O Homo de Neandertal era um homem muito mais calmo e tranquilo, apesar de ser de uma época ainda pré-histórica, vindo ainda dos mesmos descendência, da linhagem do mesmo Homo sapiens, antes mesmo do Homo sapiens, Neandertal e sapiens sapiens, né, que é o homem erectus, que o homem começa a andar ereto, né? O que aconteceu? Nós somos descendentes dos mais agressivos, que existia sapiens e Neandertal. Neandertal calmo, tranquilo, sapiens agressivo, guerreiro. O que aconteceu quando eles se encontraram? Nós acabamos com o Homo sapiens na época. Desculpa, Neandertal. Só sobrou o sapiens. Então a gente acabou com a raça daqueles seres que seriam mais equilibrados. Seria bom que se a gente nunca tivesse encontrado o sapiens Neandertal, a gente veria uma cultura totalmente diferente no mundo. Um ser totalmente não dominado pela raiva, que seria Neandertal, e o sapiens dominado. O homem é guerreiro, aguerrido, busca qualificação profissional por causa dessa tendência da raiva mesmo também, viu gente? Busca se melhorar, busca ter um melhor salário, busca melhorar constantemente para sua família por causa dessa tendência aguerrida. Não é ruim, mas a raiva, quando não trabalhada, ela também gera problemas crônicos. Então, o grande problema é as pessoas que sentem uma raiva muito grande, e existem dois tipos de raiva. A gente percebe bem. Algumas, a pior delas, a melhor delas é aquela pessoa que explode. Exaltação, aquela raiva incontida. A pessoa explode por qualquer coisa. Essa daí é o melhor dos exemplos, porque a pessoa está mostrando o que ela é pra gente. Como tratar essa pessoa? Não discuta. Pessoas que explodem com facilidade não estão aptas para ouvir ninguém. Então não adianta a gente discutir com pessoa que explode em raiva, exaltada, porque ela quer se fazer presente à sua vontade. Então, se a gente está discutindo com uma pessoa dessa, não tem o que falar mais, acabou, parou a discussão. Se é o marido, ou se é a esposa, ou se é o filho, não importa, a gente não tem que discutir mais, não tem o que fazer. Porque é tão forte isso na pessoa que ela não controla. Ela não consegue controlar essa explosão. É muito mais forte do que ela. E quando nós temos essa explosão? A gente não percebe. Então o grande problema é, quando é nós, quando é uma outra pessoa, a gente tem que aprender a tratar isso. Trabalhar em nós, por quê? Porque a pessoa quando explode, gera em nós a tendência, porque é instinto, de explodir e falar no mesmo tom que a pessoa. Quando a gente estiver realmente buscando equilíbrio, a pessoa vai explodir e a gente vai se manter tranquilos. Difícil, mas não é fácil evoluir. Não é fácil. Porque o nosso ego não aceita que alguém grita com a gente. Eu não levo desaforo para casa. Não é assim?
O nosso ego é grande, a gente não espera ser humilde na hora que a pessoa está se mostrando acima da gente pelo grito. A gente não supera. Então, evoluir é superar esse sentimento do ego. A pessoa está gritando, gritando, gritando. Não, deixa ele gritar, deixa ela gritar. Vamos ficar calmos, vamos pensar num outro caminho quando a pessoa estiver numa situação melhor. Agora, quando é nós, como somos nós, o grande problema é a gente perceber que a gente tem esse sentimento de raiva. Muitas vezes a gente não percebe, a gente explode com constância e a gente não consegue perceber que nós somos essa pessoa desequilibrada. A gente explode e depois passou, e muitas das vezes a gente explode, mas não explode como qualquer pessoa e grita e todo mundo percebe. A gente altera a voz, porque aqui, toda vez que a gente está alterando a voz, a gente está dizendo que quem manda sou eu. E altera a nossa voz. A gente tem que perceber isso em nós. Porque se a gente não percebe isso, nós estamos deixando passar uma grande chance de trabalhar isso em nós. E vai aparecer alguém em algum momento que vai gritar um pouquinho mais que a gente. Para a gente perceber que a gente também se desequilibra. Porque quando alguém grita com a gente, quando alguém se exacerba, ela está buscando em nós esse sentimento também da raiva em nós que a gente não trabalhou. Então, tudo a gente tem que ver como oportunidade de transformação. Tudo que acontece na nossa vida. As pessoas que nos traem, as pessoas que nos tiram do sério, aquela fila enorme do banco que a pessoa está lá na frente conversando com o caixa sobre a vizinha, sobre não sei o quê. Tudo isso é oportunidade da gente olhar para dentro de nós mesmos e falar, pô, por que eu estou sentindo isso? Por que é que eu estou me alterando? Buscar o real sentimento. Porque muitas das vezes a gente está se exasperando com uma pessoa, mas não é a pessoa. É algum sentimento que aconteceu lá na infância, algo que a gente nunca trabalhou, que ali vem na forma de explosão. Perceber isso é difícil? Para muitos de nós é. Porque a gente não consegue, a gente explode e acabou, e a gente não reflete sobre isso. E a gente tem que refletir. Cada vez que a gente sair do sério, que a gente perdeu o equilíbrio, perdeu a compostura, a gente tem que parar e analisar por que aconteceu isso, por que eu me desequilibrei, o que gerou o desequilíbrio, por que eu estou irritado ou irritada nesse momento, naquele momento, o que está gerando esse sentimento. E o sentimento, a gente tem que perceber, não é naquele momento, aquilo foi gerador dele, mas o causador dele é um outro ponto. É isso que a gente precisa aprender a trabalhar. Esta é aquela raiva que todo mundo percebe. Ela vem, explode e nós vemos. E agora, a pior parte da raiva é aquela que a gente não deixa ninguém ver. Aquela raiva contida. A gente morre de vontade de gritar na mesma altura que a pessoa e engole a seco. Aquela raiva que a gente deixa engolida no estômago porque a gente quer responder na mesma altura e não consegue. Essa é a raiva que vai gerar muita doença em muitas pessoas. Vai gerar gastrite, vai gerar úlcera, vai gerar pressão alta, vai gerar todas as espécies de problema que tem a ver com coração, com fígado, com rim. Porque estão tudo interligado. A gente está trazendo pessoas que explodem para fora, põem para fora aquilo. Não é que é melhor ou pior, e tem que ser trabalhado também. Mas as pessoas que explodem para dentro estão gerando o problema dentro do corpo. Eu explodo para dentro, eu estou trazendo para o meu corpo absorver essa energia. Quando eu explodo para fora, a outra pessoa vai receber o impacto e ela tem que trabalhar isso. Como é que eu trabalho essa explosão de uma pessoa que está com raiva? Agora, quando eu tenho todo esse sentimento não trabalhado, e não consigo trabalhar esse sentimento da forma de me harmonizar, eu começo então a engolir isso. Engulo aquilo que eu acho que é o desrespeito. Alguém me falou, ele está me fazendo coisas, me dizendo coisas que não me agradam. E a gente vai engolindo a seco, vai trazendo para dentro de nós esses sentimentos e vai gerando em nós todo esse monte de desarmonia. A gente vai no médico, aí o coração, o fígado, o rim, todo o nosso corpo já está todo destemperado, porque a gente, nossa, mas eu sou uma pessoa tão calma. E a gente consegue ainda falar com essa
essa calma pro médico, né? O médico fala, nossa, tá com pressão alta, hein? Você tem algum problema de raiva, de destempero emocional? Não, eu nunca gritei com ninguém. Gritou sim. A pessoa que não ouviu. A gente gritou para dentro. E quando a gente grita para dentro, é pior, porque o nosso corpo sente o impacto. E ele sofre esse impacto dessa vibração e vai se deteriorando. Dia após dia, se deteriora. Por quê? Porque ele está gerando, a gente está gerando em nós a vibração dessa raiva. Imagina o grito. E a gente não gritou, gritou para dentro. O nosso corpo, então, ele está absorvendo esse grito, ele não consegue absorver. Então, não precisa nem ir para o perispírito, o sentimento, para depois vir para o corpo e o corpo gerar esse problema. Ele já está acontecendo na hora. A gente já está criando os problemas cardíacos naquele momento em que a gente está engolindo a seco. Todos esses inimigos, então a depressão, a mágoa e a raiva, que é esse destempero, todos eles são causas justamente da falta de tempo que a gente tem conosco mesmo de nos autoanalisar. De quando acontecer qualquer tipo de situação, a gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber em nós esse desequilíbrio. Por falta de tempo? Será? Porque a gente não tem tempo para nós mesmos, nem para a família, nem para tudo, porque a gente trabalha demais? Será? Ou será porque a gente nunca parou para pensar nisso? Será porque a gente nunca para se autoanalisar? Será porque a gente nunca tem tempo de parar algum momento para nós mesmos em oração, começar a realmente refletir sobre nossos sentimentos, sobre nós mesmos? Deveríamos parar para se autoanalisar. Devemos parar para nos conhecer melhor. Não vou falar mal de novela das 8, das 9, das 10, mas muito tempo que a gente fica vendo a tal da novela das 8, das 9, das 10, e fica emocionada com a mocinha, com o bandido, com não sei o quê, a gente vai parar pelo menos 5 minutos por dia e ficar preocupado com o maior personagem desse mundo, que somos nós mesmos. Nós somos o grande personagem do mundo. E a gente tinha que parar pelo menos alguns minutos da nossa vida por dia para verificar em nós mesmos, aquilo que sentimos. Por que sentimos? Será que somos felizes vivendo a vida que estamos levando nesse momento? Se nós não somos, o que está faltando? E com tudo isso, quando gera algum sentimento, qualquer um deles, por que gerou? Por que estamos sentindo aquilo? Parar para analisar isso, começar a buscar em nós a própria resposta. A Joana de Ângeles, ela fala da teoria do espelho, a gente sempre repete ela aqui. Conversa com o espelho. O espelho é reflexo da alma. Parar no banho depois, conversar conosco mesmo, no olho. Não precisa nem pagar o terapeuta somos nós mesmos. A gente olha lá no espelho, mas por que você com raiva hoje? Por que você explodiu hoje? Por que você engoliu a seco? O que está errado? O Divaldo comenta que no início a gente vai falar que nem bobo, né? Pro espelho não vai falar, pô, eu tô ficando louco, né? Mas a Joana de Angeles, ela nos adverte que quando a gente começa a conversar conosco mesmo, a resposta vem de nós mesmos. A gente começa a perceber a resposta naturalmente. E ela vai vindo de forma natural e a gente vai percebendo no dia a dia aquilo que nos causa os grandes desequilíbrios, a gente vai melhorando. Por que a gente vai melhorando? Porque a gente está buscando a cura em nós mesmos. Enquanto a gente não buscar a cura constante daqueles sentimentos represados que a gente já carrega por séculos, a gente ainda vai sofrer as ações que a vida nos impõe dos sentimentos que a gente não trabalhou. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Na verdade, eu tenho umas 2 perguntas para fazer, né? Eu gostaria de saber se é sempre condenável a gente sentir raiva das pessoas ou desejar algum tipo de mal a elas naquele momento. Não que seja alguma coisa guardada dentro da gente. Por exemplo, se a gente estiver no nosso direito e a gente for vítima de crime, calúnia, injúria ou algum tipo de coisa,
Se é condenável aos olhos de Deus, aos olhos do Ser Supremo, a gente sentir raiva naquele momento, a gente desejar mal para aquela pessoa, que ela pague de alguma maneira, se é condenável, né? Uhum. E se, por exemplo, eu vou colocar uma situação, se é condenável você estar assistindo, por exemplo, aquelas pegadinhas do Faustão, e de repente a gente vê algumas pessoas fazendo algumas peripécias ali, e naquele momento aquela pessoa se dá mal, né? Acontece, cai, leva um tombo, a gente dá risada. Se é condenável isso, por que a gente faz isso? Por que a gente dá risada? Por que naquele momento a gente se diverte com aquela situação, né? E eu gostaria de saber de você também, se eu tenho um inimigo aqui na Terra. Se por algum motivo ele me fez mal, eu fiz mal pra ele, a gente não chegou num acordo naquela situação. Se ele desencarna, ele vai virar meu inimigo. Mas nessa vida aqui mesmo, depois que ele se vai, sabendo ou não, eu perdoei ele. Se ele vai continuar me perseguindo depois que eu for pro mundo dos espíritos também ou não, por não saber que eu perdoei ele de alguma maneira. Era isso que eu queria saber. Perfeito. Duas perguntas muito boas. Questão da raiva, ela é inerente em nós. Aos olhos de Deus, os hindus, eles têm uma teoria fantástica. Eles dizem que todo sentimento deveria ser visto como de forma natural. Não existe pecado para os hindus. Os hindus, eles não veem, por exemplo, castigo, pecado, mal. Não existe isso. Nós somos ainda crianças no sentido de estar buscando a nossa espiritualidade. Sentir raiva é natural. A gente sente raiva, todo no trânsito o cara me fecha e às vezes a gente, e deseja naquele momento, ele vai ver. É natural esses sentimentos. Esses sentimentos brotam naturalmente em nós. Nós ainda buscamos o equilíbrio. Não devemos nos condenar no momento em que sentimos causas desse tipo, principalmente quando algo muito grave acontece na nossa vida. O sentimento brota naturalmente. Eu não deveria. E a gente se recrimina. O pior não é o sentir, ele brota natural. O pior não é sentir. O pior é depois o desespero de ter sentido. E a gente se recrimina e sofre com isso. Isso não deveria acontecer. Agora, sentir é natural. Uma hora trabalhando isso, a gente para de ter esse sentimento tão forte no sentido de, eu espero que ele se dê. A gente não tem que se recriminar por sentir. Sentimento é algo humano. Nós sentimos, ponto. Agora, devemos sim sentir naquele momento? Sentir. Preciso trabalhar melhor isso. Por que eu ainda continuo sentindo? Por que aquilo que aconteceu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ainda hoje me faz mal? Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Se alguma coisa aconteceu há algum tempo, e essa alguma coisa ainda nos faz sentir esse mesmo sentimento, a gente tem que trabalhar, não nos recriminar. Sentiu, acabou, já foi. Eu senti, eu queria mesmo que ele se desse mal. Isso faz parte da natureza humana. A gente cresce com esses sentimentos, não tem o que fazer. Mas aos olhos de Deus, Deus nos vê como crianças no aprendizado. Ponto. A gente não tem que se recriminar ou ficar recriminando-nos pelo aquilo que a gente fez. Fez, acabou. Naquele momento era o que eu sentia. Naquele momento era como o máximo que eu podia fazer era aquilo. Acabou. A gente não se recrimina por aquilo que a gente fez. Ponto. Agora, se alguma coisa aconteceu e olha, não é alguma coisa que me fizeram ou alguma coisa que eu fiz também, né? Se eu fiz alguma coisa muito mal para alguém, ou se alguém me fez alguma coisa muito mal, eu tenho que, depois de algum tempo, trabalhar esse sentimento em mim, para que eu consiga superá-lo, mas sem a necessidade de eu ficar me recriminando, porque quando eu me recrimino, eu não me perdoo. E quando eu não me perdoo, eu não consigo sair daquele ciclo vicioso, daquele sentimento. Uma coisa que acontece muito, as pessoas vão numa palestra sobre aborto. E aí a doutrina espírita, não, porque é um ser vivo, a gente tem que... Aí aparece uma pessoa, mas eu abortei, e agora, meu Deus do céu?
Era aquilo que a pessoa tinha naquele momento. Era o máximo que ela poderia fazer naquele instante. A pessoa não tem que se recriminar daquilo que fez. Ela tem que superar-se para conseguir fazer melhor. Mas não ficar preso no sentimento. Então, o grande problema é, toda vez que eu me torno prisioneiro de algum sentimento, eu vou sofrer com aquilo. Agora, o que eu sinto, o que eu senti, o que eu fiz, aquilo é passageiro. Nós estamos no dia a dia. Parece uma pegadinha, aquilo é engraçado e a gente ri com aquilo. Mas o cara caiu da bicicleta, poxa vida. Mas é cômico. Aquilo, o fato de ser cômico e ter acontecido, é passageiro. E aquilo faz parte do dia a dia. Isso aí a gente vai ver, não é lá na pegadinha. A gente vai ver isso no dia a dia. A gente está subindo a escada, alguém escorrega na nossa frente, às vezes é engraçado. Você vai conter o riso, às vezes a gente olha para o lado para não rir, porque aquilo foi cômico. Eu vou me recriminar daquilo? Não, porque todo sentimento que nasce naturalmente é natural, acabou. Aquilo é natural em nós. A gente está superando experiências. A gente não pode ficar prendendo, represando sentimentos. Então, aquilo que é engraçado e aconteceu, a gente ri, ponto, acabou, foi. E isso aí faz parte do dia a dia. A gente pode estar vendo lá no YouTube ou estar vendo num programa de televisão, não importa. Isso faz parte da vida. Gente, se divertir faz parte da vida também. Rir faz parte da vida também. A gente não pode achar que o espírito, quando está em evolução, tem que ser sério. Já pensou? Se a gente vai lá numa palestra no mundo espiritual, a gente acha que o mentor é o cara mais sério do mundo que não vai rir nunca, né? Vai ficar olhando para nós, então, meus irmãos. Chato pra caramba, né? Um lugar desse. É o contrário. O espírito ele vai evoluindo, mas ele vai se tornando cada vez mais radiante. É que a gente ainda tem uma visão muito dogmática da evolução. Aquele dogmatismo impregna até nos filmes espíritas, né? O mentor espiritual é o cara mais sério do planeta. E, na verdade, Jesus se divertia muito. Jesus ria com as pessoas. E essa visão de Jesus que se divertia não é muito apregoada. Porque a gente prefere ter aquela visão dogmática de tudo sério, muito sério. O espírito evolui, então ele vai parar de rir. Muito pelo contrário. O espírito é cada vez mais feliz. Ele está evoluindo, está indo para mundos felizes. Por que ele não vai rir? Vai se divertir. Felicidade, o riso fácil, isso tem que vir naturalmente, sem contar que a risada e a alegria geram hormônios de felicidade no nosso corpo. A gente tem que rir, sim, cada vez mais. A gente não pode ficar preso aos sentimentos. Agora, quanto ao possível amigo e inimigo, o Divaldo ele tem uma história interessante sobre isso. Ele diz que, de repente, eu fiz um mal para alguém. Fiz. Naquele momento era o meu limite. Eu falhei com alguém. Em algum momento eu comecei a melhorar. Comecei a me melhorar, comecei a fazer algo bom, mas infelizmente a pessoa desencarnou. Mas eu começo a evoluir, começo a melhorar, começo a fazer o bem. E aí o Divaldo ele comenta o seguinte: o espírito que começa a fazer o bem, em algum momento ele vai passar pelo problema que ele ocorreu, porque provavelmente na vida dele vai acontecer algo em que ele vai se lembrar daquilo ou vai ter que superar aquilo que ele fez. E de repente ele vai no dia a dia e supera e começa e está evoluindo. O espírito que sofreu mal, muitas das vezes, ele fica tão magoado, que é o segundo item da Joana de Ângeles, que ele tenta virar um perseguidor daquele espírito, porque ele me fez o mal. Mas a pessoa já superou. A pessoa que muitas vezes fez o mal, ela entra no caminho do bem e está caminhando. E aquela pessoa que sofreu o mal fica presa naquela situação espiritual. E não evolui. Não melhora. Quando acontece isso, muitas das vezes o espírito que às vezes ocasionou o mal, por causa da própria situação que ele estava, já está em outros níveis, em outros patamares espirituais. E a pessoa está presa ali. Nem sequer consegue mais se tornar perseguidora, porque o nível espiritual da pessoa já é outro, e aquela pessoa não consegue sequer chegar perto da pessoa. Por quê? A pessoa continua, gente, aqui é uma caminhada. Estamos errando e acertando uns com os outros. Ah, mas eu fiz o mal, ele vai virar meu perseguidor? Não é isso. Nós, quando fazemos alguma coisa, a gente faz um desequilíbrio com a providência divina. Não é com XYZ. Fiz o mal com fulano, então fulano vai me perseguir? Muitas das vezes não. Muitas vezes aquele fulano que sofreu aquilo, superou aquilo no mundo espiritual e está em outra já. E às vezes a gente se recrimina
para numa zona de autopunição, e aí outros espíritos se aproveitam disso, e a gente sim é perseguido por espíritos que estão naquela zona de desconforto nossa. Então, o que acontece é, nós estamos no caminho evolutivo. O que nós fazemos no dia a dia em determinado ponto, aquilo é passageiro, a gente não pode se prender àquilo. A vida continua, a gente tem que buscar a evolução. Ah, mas e o mal que eu fiz? Meu amigo, ame sempre, supera isso. Isso vai acontecer naturalmente. Já foi, acabou. A gente tem que buscar a melhora a cada dia. O que aconteceu, aconteceu, a gente não pode ficar se recriminando. Foi aquilo que eu pude fazer naquele momento. Agora eu posso fazer melhor? Vou fazer melhor. E a gente vai evoluindo. E aqueles que ficam no caminho? Pode ser nós, pode ser qualquer outra coisa, por causa de mágoa, por causa de qualquer outra coisa. Isso é limitação nossa. Toda vez que nós nos limitamos pela mágoa, a gente fica preso. Nós estamos nos limitando à evolução. Então a gente parou de evoluir, estacionou. Quando a gente estaciona, não é culpa. Ah, mas eu só estacionei porque fulano me fez um mal. Aí o fulano já evoluiu, já está em outra, já está caminhando. Mas se não fosse ele, ia ser outro. Nós falamos aqui na palestra, né? Quando nós não trabalhamos sentimentos, a vida nos impõe pessoas para que nós trabalhemos esse sentimento de uma forma ou de outra. Aí a mágoa vai vir? Vai sim, porque a gente não trabalhou ela. A raiva vai vir? Vai sim, a gente não trabalhou ela. Ah, tá, e a depressão vai vir? Vai sim, porque a gente também não trabalhou ela. Então esses sentimentos vêm porque a gente deixa de trabalhar. Não é o fulano, ciclano, beltrano. Esses são instrumentos da providência divina para nos despertar. É isso que acontece. Nós não temos que prender a XYZ. Nós temos que nos prender a nosso sentimento. O nosso compromisso no mundo, apesar de ser ajudar o próximo, amar o próximo como nós mesmos e tudo mais, mas o nosso compromisso é conosco. Se a gente não parar para se autoanalisar, para melhorar, a gente não sai dos círculos viciosos que a vida nos impõe. Não sei se eu respondi de acordo. Tem mais alguém? Não sei se dá. Como já está no nosso... Tá? Rapidinho. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Você falou sobre Homo sapiens, o homem de Neandertal, né? E a gente vive numa sociedade capitalista, né? Uhum. Então, cada vez mais a cobrança é maior sobre resultados, capitalismo é voraz, né? Então, as empresas, cada vez mais, elas dão curso de liderança para você atingir metas e metas e mais metas e metas sobre meta. Então, ou seja, cada vez você vai entrando num canal de influências que você tem que atingir, que muitas vezes, se você não conseguir, você vai entrar em declínio, depressão e todos os males que você não conseguiu atingir, né? Entendi. A questão que você levantou é uma questão que aflige a sociedade atual. Olha só, gente. Nós somos espíritos. Quando estamos numa religião, no caso espíritas, buscamos a evolução. O conflito acontece porque, afinal de contas, e aí vem aquela questão, né? Vou servir Deus ou a Mamon, né? A Deus ou ao mercado? Esse conflito vai acontecer sempre. Afinal de contas, eu busco o capitalismo ou eu busco a memória espiritual? Eu estou buscando o que na minha vida? E o conflito acontece porque nós vivemos num mundo capitalista em que, se a gente não trabalhar, a gente não sobrevive e não evolui. O equilíbrio real, ele vai se dar quando a gente conseguir unir a busca espiritual com a busca material. Porque nós somos espíritos no mundo material. Nós não somos espíritas buscando evolução só moral. Nós somos espíritos no mundo material. Então, enquanto espíritas no mundo material, por mais que o mundo seja capitalista, nos cobrando uma atuação cada vez maior no mundo material, a gente tem que se lembrar que, mesmo ali, quando a gente estiver buscando isso, buscar dentro de nós o sentimento de amor. Buscar dentro de nós o sentimento real que nos faz pessoas melhores, tratando bem
olhando as pessoas como próximas de nós, não nos achando privilegiados em relação aos outros, buscando mesmo nessa busca desenfreada, muitas vezes, de melhorar diariamente, o equilíbrio. Equilibrar o sentimento, respeitar quem está à nossa volta, fazer com que as pessoas que estão lá do nosso lado se sintam irmãos nossos. Muitas das vezes nós não temos esse sentimento, então a gente busca apenas o mundo capitalista. A gente se afunda no mundo capitalista buscando apenas as benesses materiais. Esquecemos que somos espíritos. Então a gente tem que trazer para um único ponto. Como Jesus já comentou, né? Quando em Roma, haja como os romanos. E nós estamos em Roma, nesse mundo material. Temos que agir como romanos. A gente tem que buscar, assim, a nossa melhora monetária? Temos, faz parte da vida. Nós temos que buscar uma melhora financeira? Temos, faz parte da vida. Mas em todos os momentos a gente não pode esquecer que somos seres espirituais. Então nós, como seres espirituais, lá naquela busca, lembrar que nós somos hermanados de amor. Buscar naquela busca a igualdade, o amor ao próximo, o respeito entre as pessoas. Esse é o ponto. Mas não vamos deixar a busca. Isso faz parte da vida. A gente está no mundo capitalista e a gente só vai entrar em conflito quando a gente tiver uma busca só desenfreada e esquecer a outra. A gente tem que juntar os dois. Nós somos seres espirituais. A gente não pode esquecer disso. E onde quer que a gente esteja, a gente tem que buscar em nós essa figura espiritual para tratar todo mundo que está na sua volta. Não importa se a gente é gerente, diretor de empresa, ou até a pessoa que limpa lá o chão. Nós somos seres espirituais, não é a posição em que nós ocupamos na empresa que nos faz menos ou mais importante que os outros. Se a gente se lembrar disso, a gente vai estar sempre em equilíbrio, não importa onde a gente esteja. Acho que o tempo já estourou, a gente já não tem tempo para mais nada.